Olá, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um Dose de Responsabilidade na sua versão entrevistas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o psiquiatra Bruno Branquinho. E aí, Bruno, tudo bem? Oi, Jairo, tudo bem? E aí, pessoal de casa, prazer em estar aqui com vocês, prazer estar aqui conversando com você, Jairo. Muita admiração por você, muito carinho, você sabe. E espero que a nossa conversa hoje seja boa aí para o pessoal saber um pouquinho mais sobre álcool e saúde mental. Ah, vai ser, Bruno, com certeza. E para quem não sabe, Bruno Branquinho é um amigo de longa data, praticamente desde a faculdade. Não, desde a Desde a faculdade do faculdade. Bruno, a gente se conhece. Então, muito legal estar aqui entrevistando o Bruno agora na posição de especialista, de psiquiatra. Muito legal, Bruno. Querido, e eu começo perguntando para você o seguinte: por que você acha, Bruno, que algumas pessoas têm tanta dificuldade, tanto problema em controlar o seu consumo de álcool, né? Muita gente consome álcool de uma maneira recreativa, eventual, e lida bem com álcool, mas tem um grupo que tem uma dificuldade tremenda. Por que isso, Bruno? Eu acho que tem várias coisas, né, Jairo? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que você até já disse, né? O álcool é uma droga lícita, né? Então o acesso a ela é muito grande, né? Qualquer um. Bom, se você quiser, você vai no supermercado, você vai ao barzinho e compra quanto de álcool você quiser, desde que você tenha mais de 18 anos. Então o acesso a ela é muito fácil, né? E como é legalizado e muito normalizado você usar o álcool, né? Diferente de outras drogas, se você estiver tomando uma cerveja, um vinho na sua casa ou em qualquer dia da semana, isso não vai ser visto com um olhar diferente, né? Ou um olhar recriminador a princípio. E aí a gente tem vários fatores, né? Primeiro tem um fator genético, né? Tem gente que, de fato, geneticamente tem maior propensão a ter um vício, né? E o álcool é uma droga, então ela pode gerar esse vício nessa pessoa. E até por nela ser legalizada, muitas pessoas podem usar do álcool para melhorar, né? Se sentir melhor em relação a alguma emoção ruim, né? Ou se ela estiver passando por um momento difícil ou com algum transtorno mental, o álcool pode aliviar alguma angústia ou algum problema. Então, são uma série de fatores que vão levando ao consumo do álcool exagerado e que pode se tornar um vício. E Diferente isso, desse consumo recreativo que você falou, né? Porque é isso, tem gente que consome recreativamente sem grandes problemas. Bruno, isso que você está falando é muito interessante, e aí eu queria saber, assim, é quase uma continuação da tua resposta, assim. Por exemplo, eu me relaciono bem com álcool, né? Uhum. Na minha vida inteira eu fiz uso recreativo, tudo em ordem, estou tranquilo. Eu estou protegido a vida inteira, ou mesmo eu, que me relaciono relativamente bem com a bebida, posso ficar vulnerável em algum momento da minha vida e posso passar a beber mal ou beber pior. Isso pode acontecer. Aliás, a maior parte, né, se não a totalidade das pessoas que se viciaram em álcool começaram bebendo recreativamente, né? Então é difícil que a pessoa desde o começo tenha uma relação problemática com o álcool, né? A maior parte é isso. Começou na adolescência, bebia um pouco, e daí começou a beber mais, etc., até que isso vire um problema. Então, não, a gente nunca está protegido. Aliás, com qualquer droga, a gente tem que sempre que pensar qual é a nossa relação com o uso dessas drogas. E muito, não só essas drogas que a gente vê como problemáticas, né? Não só o álcool, não só o tabaco ou as drogas ilícitas, mas medicações, por exemplo, todas essas substâncias que a gente ingere, a gente precisa sempre pensar na relação que a gente tem com elas. Porque inicialmente pode ser uma relação legal, adequada, mas isso pode se tornar um problema com o tempo, sem dúvida. Bacana, Bruno. E quando então que beber, né, pode virar um transtorno, uma doença? Quando que você olha para você mesmo e fala assim, opa, ou tem alguma coisa que não está bem, isso pode ser uma doença, isso pode ser um transtorno. Qual é esse ponto de corte? Ele é claro, ele é nítido ou é um diagnóstico progressivo? Como que acontece isso? Isso é um pouco difícil, às vezes, principalmente para a própria pessoa fazer, né? Porque a gente, às vezes, tem dificuldade mesmo de entender que a gente está com um problema, ou às vezes a gente se nega, né? Enfim, isso não só com o uso de drogas, mas com qualquer coisa, né? Muitas vezes as pessoas, inclusive, de fora percebem antes da gente, né? Então, assim, eu acho que dois parâmetros que eu sempre uso, assim, não só para dependência, né? Mas para transtornos mentais de uma forma geral. Acho que dois parâmetros bons que qualquer um consegue entender, né? E consegue até ser
perceber e se perguntar é sofrimento e prejuízo. Prejuízo, por exemplo, bom, o consumo de álcool está me trazendo problemas na minha vida, né? Está afetando a minha saúde, está afetando o meu trabalho, está afetando as minhas relações com a família, com o namorado, com os amigos, né? Poxa, sei lá, ontem, né? Puxa, está sendo muito frequente de eu beber muito e perder compromisso, né? Puxa, meu chefe está reclamando porque eu estou chegando todo dia atrasado porque eu fiquei bebendo, né? Ou pior, né? Estou chegando no trabalho alcoolizado. Parece que isso já é um consumo de álcool que está te trazendo problemas na sua vida, né? Ou mesmo, puxa, estou bebendo e meus exames estão todos alterados por conta da bebida, né? Ou estou começando a cair, né? Cair muito porque eu estou embriagado e daí eu me machuco. Então, você está tendo muitos prejuízos na sua vida, né? Então, esse é um fator. O outro fator, né, que eu chamo de sofrimento, que é o impacto psicológico que o álcool está tendo na sua vida. Então, poxa, eu estou bebendo e isso está me gerando muita angústia, porque eu não consigo parar, por exemplo, né? Eu combino de que eu vou beber, sei lá, só de fim de semana, mas de dia de semana eu acabo não me controlando e bebo também, né? Eu estou bebendo e isso está me atrapalhando aqui nas minhas relações com minha mulher, com meu namorado, com os amigos e tudo mais, isso está me gerando muita angústia, né? Ou muito sofrimento. Então, combinar essas duas coisas dá para dar um panorama bom, assim, da gente entender que, bom, se você está tendo sofrimento e está tendo prejuízo na sua vida, talvez o seu consumo de álcool não esteja legal, né? E daí vale você, de repente, procurar, inclusive, um especialista para determinar mesmo, né? Como é que está sendo isso. Legal. É interessante nesse recorte, assim, mais do que número de vezes que você está bebendo por semana, doses que você está bebendo por semana, acho que esse recorte é muito, muito interessante, né? Quer dizer, o sofrimento e os prejuízos que você pode estar tendo em função desse teu consumo. Bem bacana Acho esse que isso jeito. até é até importante você falar, Jairo, porque é claro que o consumo importa, né? Mas ele importa na medida em que ele traz a quantidade que ele traz prejuízo, porque de fato, se você começar a beber todos os dias ou muitas doses, né, vai atrapalhar a sua saúde, inevitavelmente vai ter o prejuízo. Porque senão, se a gente ficar só no consumo, né, na quantidade e tudo mais, por exemplo, você pega um adolescente, né, ou um adolescente assim, um universitário, é comum, né, que eles façam um consumo problemático do álcool, né? São muitas festas, né? Eles acabam ficando embriagados e tudo mais. Não é que esse consumo está adequado, mas ele não é um dependente, né? Normalmente, pelo menos. Normalmente eles só são adolescentes que fazem coisas, né, irresponsáveis e tudo mais, mas isso acaba sendo limitado ali, né? Não vira uma dependência, né? Acho que é importante pensar nesse prejuízo e nesse sofrimento justamente por isso, para a gente não se ater somente na quantidade ou no tanto de vezes que você bebe. Bruno, o álcool, né, pode desencadear algum transtorno psiquiátrico? Você já deu aí a deixa, né, da dependência, né, quer dizer, esse padrão de consumo que impacta, né, profundamente a vida, a saúde da pessoa, né? Mas além da dependência, tem algum outro transtorno psiquiátrico ou transtornos psiquiátricos que podem ser desencadeados ou causados pelo uso do álcool? Sim, né? As duas coisas são verdades. Tanto o consumo exagerado de álcool pode aumentar a chance de você ter outros transtornos mentais, né? Então, depressão, transtornos de ansiedade, como também, né, outros transtornos de ansiedade podem fazer com que você aumente o consumo de álcool e você seja mais propenso a uma dependência. Então, como eu disse, né, às vezes você está passando, por exemplo, por uma depressão ou mesmo por um transtorno de ansiedade, e isso você usa o álcool como um aliviador de angústia, né? E daí, à medida que você vai usando isso muitas vezes e não tratando, né, também o transtorno mental de base, isso pode virar também uma chance maior de você ter essa dependência. Então, tanto o consumo exagerado de álcool pode levar a outros transtornos mentais, né, outros diagnósticos, né? Como também outros transtornos mentais podem predispor a maior chance de você ter um consumo problemático de álcool. Isso é muito legal que você está falando, né, Bruno? Essa via de mão dupla, né? O indivíduo que começa a beber recreativamente, esporadicamente, aí migra, né? Vai para um padrão mais complicado de uso, um uso problemático, eventualmente vai para um quadro de dependência, eventualmente acaba, né, indo para um quadro de depressão ou de ansiedade, mas também acontece ao contrário, né? Quer dizer, o indivíduo que bebia
relativamente, né, de uma maneira relativamente ok, né, não nociva, e aí, de uma hora para outra, ele entra no quadro de ansiedade, ou ele entra no quadro de depressão, ou, enfim, né, algum conflito, né, muito importante, e ele aumenta esse padrão a ponto de ter um uso problemático, né? Então, esse conceito é interessante. E aí, quando chega no teu consultório alguém que está com uma dificuldade em relação ao consumo de álcool, por exemplo. De 100 pacientes que chegam aí no teu consultório que tem uma dificuldade com consumo de álcool, assim, em geral, você encontra um quadro de base, Bruno, assim, alguma coisa que levou a isso, assim, que talvez tivesse mascarada ou mascarando esse quadro de dependência ou de uso problemático? É comum, viu? Assim, eu não sei se. Eu acho que quando você vai falar de dependência de álcool mesmo, eu acho que é mais comum você ter um quadro de dependência que leve a outros transtornos, né, como uma depressão, por exemplo, do que um quadro de depressão que leve a uma dependência. Normalmente, o que eu mais vejo no consultório, pelo menos, é aquela pessoa, por exemplo, que tá deprimida há algum tempo, e a gente sabe que o pessoal demora para procurar o psiquiatra por todo o preconceito, né? Então já está deprimida há um tempão, e daí ela ou está com um super transtorno de ansiedade, né? Tá tendo crise de ansiedade adoidado, não está conseguindo dormir, e dessa pessoa começa a beber mais para, por exemplo, conseguir dormir, ou para ficar mais calma, né? Ou para beber para esquecer, né? Aquela velha máxima, né? Para você esquecer a tristeza, né? Então, ela começa a ter um consumo problemático de álcool, que uma vez que você resolve, por exemplo, a depressão e a ansiedade, esse consumo diminui naturalmente porque ela não precisa mais se acalmar, não precisa mais disso para dormir e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo no meu consultório, pelo menos, é pessoas que estão com uma dependência, é mais comum que ela tenham uma dependência primeiro e depois desenvolvam um outro transtorno mental. E as pessoas que tendem a ter um transtorno mental antes, elas desenvolvem um consumo mais exagerado, mas que depois, quando a gente resolve o primeiro quadro, se resolve, assim. Mas também tem casos de pessoas que acabam desenvolvendo mesmo uma dependência. Mas eu acho que esses são menos comuns do que o primeiro caso. Legal. Então, eu acho que isso que o Bruno falou é bem bacana da gente lembrar, né? Porque, assim, a dependência não é a única forma de consumo problemático de álcool, né? A gente tem outras formas, né? Então, acho que é legal a gente saber isso, né? Que esse consumo pode ficar problemático, né? E não necessariamente o indivíduo tem um quadro de dependência, né? Mas... Eu acho que é importante de falar isso, Jário, desculpa te interromper, Imagina. mas é que, assim, para a gente entender também que dependência de álcool, né? Quando a gente está falando da questão do sofrimento e do prejuízo, a gente está falando de um consumo problemático de álcool, mas que para ser um dependente tem alguns critérios, tipo ter abstinência, né? Então, quando a pessoa não consome o álcool, ela tem alguns sintomas físicos, né, que acabam aparecendo no corpo, tipo tremor, tipo coração acelerado, a pessoa pode ficar com suor, né? Em alguns casos mais graves até convulsionar, né? Essa pessoa vai ter um consumo cada vez aumentado, toma mais álcool, né, para conseguir se sentir bem, né? Então, o quadro de consumo exagerado, né, que é o que a gente estava falando antes, é um consumo que é problemático, mas para ter essa dependência tem essas questões, como por exemplo isso, essa necessidade de tomar o álcool todos os dias, ou de ter essa abstinência caso não tome e tudo mais. Se fala muito em tratamento de uso problemático, tratamento de dependência. Hoje, qual é o estado da arte? Assim, qual que é o tratamento mais moderno hoje? Questões de uso problemático e de dependência. Assim. Precisa internar? Não precisa internar? Precisa tomar remédio? Não precisa tomar remédio? Nossa, Jário, dependência assim de qualquer droga é um quadro sempre muito complexo. A gente tem que entender que as pessoas também, né, como eu disse, são vários os fatores que são determinantes para uma pessoa ficar dependente de uma droga, né? Porque nada é isso, né? Tem gente que usa a droga e não fica dependente, tem gente que usa a mesma droga, né, do mesmo jeito e fica dependente. Então, assim, a gente tem que pensar que tem o fator genético envolvido, mas não é só genética, não é só biológico, né? É a relação que você vai estabelecer com essa droga. Então, tem o fator biológico, mas tem o fator, digamos, psicológico, né? Essa pessoa está usando essa droga para quê? Né? Enfim, enfim, cada um vai ter o seu motivo, né?
Então, quando a gente vai fazer um tratamento de um quadro de dependência, né, por exemplo, de álcool, a gente nunca vai ser só remédio, né? Ou nunca vai ser só terapia, né? A gente vai ter que fazer um tratamento aí que seja multidisciplinar, digamos, né? A gente vai ter que entender o que leva essa pessoa a usar o álcool, quanto ela usa, né? Qual é a intensidade do uso dela, para ver, inclusive, se a gente vai poder fazer o início desse tratamento internado ou não, né? Se a gente vai precisar manejar os sintomas de abstinência, que, como eu disse, podem ser graves, com ela monitorizada pela equipe médica ou não, ou dá para fazer isso em casa, né? Qual é o tempo de dependência que ela tem, né? Enfim, são vários os fatores que a gente vai ter que pensar aí para decidir se essa pessoa vai fazer esse tratamento internada ou não e quais vão ser os tratamentos que a gente vai fazer com ela, tá? Mas de uma forma geral, a gente vai precisar tanto usar a medicação como fazer terapia, pelo menos. Tá? E daí, quais medicações, como vai ser feito e tudo mais, aí vai de pessoa para pessoa, porque daí tem que ser individualizado mesmo o tratamento. Não dá para a gente falar, todo mundo vai usar isso, todo mundo vai fazer aquilo, porque o que funciona com uma pessoa não pode não funcionar com outra pessoa. O Bruno, além dessa questão da terapia, além da questão do remédio, tem outros elementos, né, assim, que eu fico imaginando, assim, por exemplo, grupos de apoio que podem ter um papel, família, né, o acompanhamento ou o suporte dos familiares, às vezes assistências sociais, assistência social para que a pessoa possa voltar a se inserir melhor, né, no seu universo, no seu, enfim, no seu dia a dia, na sua vida. Então, é isso que o Bruno falou, né? São múltiplos caminhos aí, né? E quanto mais suporte, melhor, né, Bruno? Porque é complexo mesmo, né? Esse é um dado bem complexo, né? Não, é sem dúvida. Inclusive, é muito difícil a gente conseguir ter sucesso no tratamento se a gente não tiver toda essa outra parte, né? Porque o psiquiatra, o psicólogo, eles dão aquele suporte ali, né? Que é importante, né? O tratamento, mesmo quando o paciente fica internado, mas uma vez que ele saia desse regime, por exemplo, de internação, ou mesmo quando ele não está no consultório do psiquiatra ou do psicólogo, ele está na vida, né? Enfim, então ele vai precisar do suporte da família, dos amigos, desses grupos de apoio, né? Ter pessoas que passam pela mesma coisa que ele, que possam trocar experiências, né? Para que ele possa se sentir, inclusive, acolhido e entendido, né? Por essas pessoas. Então, vai ser uma série de coisas que a gente vai precisar lançar a mão para que essa pessoa consiga mesmo se manter abstinente, porque não é fácil, né? As pessoas muitas vezes julgam o dependente químico, né? Seja de álcool, seja de outras drogas, como se fosse, é preguiça, é vagabundo, né? É não sei o quê. E não, gente, é um transtorno mental, é complicado mesmo, né? Essas pessoas não usam drogas simplesmente porque elas querem, né? É porque ela tem uma doença mesmo e que precisa receber toda a atenção e esse grau de atenção e esse grau de cuidado vai fazer toda a diferença se essa pessoa vai ter um sucesso no tratamento ou não. Doutor Bruno, o papo tá ótimo e eu vou mandar a última perguntinha para o senhor, que é a seguinte. A gente sabe que o alcoolismo, o uso problemático de álcool e a dependência são problemas muito comuns, né, no mundo ocidental e no Brasil, né? E a gente sabe também que tem uma tremenda resistência das pessoas em entender, perceber e procurar ajuda, né, Bruno? Um pouco por conta do preconceito social, um pouco por questões culturais. E acho que uma pergunta que devem fazer muito para você, que para mim também fazem, que é a seguinte, assim, o que eu faço se eu tenho um amigo, se eu tenho um familiar, se eu tenho um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe que tem problema com álcool e essa pessoa não quer procurar ajuda de jeito nenhum, ela está super resistente, né? Ela acha que tá tudo bem, ela não vê que tem um problema, ou não quer ver que tem um problema. O que eu que estou lá de fora, né, eu que estou ao lado, o que eu posso fazer? Como que eu posso encurtar o caminho dela até a ajuda, Bruno? Eu acho que o ideal, né, quando a gente vai falar de um transtorno mental ou de uma pessoa procurar ajuda, é que nada seja imposto, né? Há casos, né, em que não tem outro jeito, né? Se a pessoa está se pondo muito em risco de vida, ou pondo outras pessoas em risco, né? Sei lá, está dirigindo alcoolizada, por exemplo, né? Ou está caindo toda hora e batendo a cabeça, ou está tendo, está bebendo tanto que desmaia e, né, vomita, às vezes perde a consciência e tudo mais, essa pessoa está se pondo em risco de vida, né? Ou pondo outras pessoas em risco. E aí, infelizmente, nesses casos, a gente precisa fazer, pelo menos inicialmente, que essa pessoa comece o tratamento, por exemplo, internada num hospital psiquiátrico.
Agora, o ideal, quando a gente vai falar de qualquer tipo de tratamento, é que isso não seja feito se possível, né? Se possível, que a pessoa procure essa ajuda de forma voluntária. E é difícil mesmo, às vezes, porque, como eu disse, às vezes a gente não consegue ver tão claramente que a gente tem um problema, ou a gente mesmo se recusa, né, por se sentir muito, às vezes, envergonhado, ou se sentir muito julgado, né, ou, enfim, qualquer uma dessas coisas, se sentir mal, né, com isso. Então, eu acho que o que a gente pode e deve tentar fazer é ter uma conversa franca mesmo com essa pessoa e talvez mostrar para ela todos os prejuízos que ela está tendo, né, na vida dela, nas relações com a família, enfim, na saúde, decorrentes do álcool, né? Então, mostrar de repente de alguma forma objetiva todos os prejuízos e mostrar também que, né, não só isso, não só que ela está tendo prejuízo, mas que as pessoas estão preocupadas com ela, né? Que o que elas estão, quando elas indicam, por exemplo, que de repente ela poderia procurar uma ajuda, não é de uma forma julgadora ou de qualquer forma assim, mas que elas querem o bem dela, que elas estão preocupadas porque elas gostam dessa pessoa, porque elas amam essa pessoa e que elas estão percebendo que do jeito que está, essa pessoa vai acabar se dando mal, né? Vai tendo algum problema mais sério daqui a pouco, né? Então, eu acho que nem sempre é possível, mas eu acho que essa via do afeto e essa via de mostrar para a pessoa a preocupação e os problemas que ela está tendo pode ser uma via possível dessa pessoa entender que não é por mal que elas estão indicando um cuidado, é pelo contrário, é por bem. Ótimo, Bruno. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, Não mas é? é super importante estar ali do lado, e isso que o Bruno falou é muito legal. Às vezes você não sabe exatamente o que fazer, o que dizer, né? Mas escutar e servir de ponte para, né? Que a pessoa chegue a algum tipo de suporte, algum tipo de tratamento, é muito bacana, é muito importante. Bruno, meu querido, a gente queria agradecer muito, muito, muito sua participação e dizer que você é sempre bem-vindo por aqui e deixar aí um minutinho para o teu recado final, Bruno. Eu que queria agradecer, queria ficar mais aqui, mas já que acabou, só agradecer mesmo. Muito obrigado, parabéns aí pela sua iniciativa, muito bom, muito importante. E é isso, se precisar de mim, estou por aqui. Um Tá beijo. bom, meu querido. Valeu. Até mais, Beijo. viu?